Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bora Voacast. Hoje nós temos aqui um programa muito especial com convidadas top das galáxias, gente. Eu sou Edu Nascimento, eu sou o host aqui e idealizador do Bora Voacast e também CEO da CBN Welltec. Eu tenho hoje o prazer e a satisfação de entrevistar essas convidadas da Sul América. Estou aqui com a Ju, que é diretora de atendimento ao cliente, e também a Andrea, diretora de relacionamento com o cliente corporativo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Bora Voacast e hoje a gente vai falar de um tema super bacana, né? E para esse tema bacana, que é sobre a experiência do cliente, a jornada desse cliente dentro da maneira geral como a Sul América trata na sua relação com os clientes, eu tenho aqui também a participação da Silvia como minha co-host. Olá. Seja bem-vinda, Silvinha. É um prazer. Tá bom? Muito bom. Bom, começando, Andrea, para quem está nos assistindo hoje, né, se você puder apresentar um pouquinho de como é o teu dia a dia, como que você, como diretora de grandes contas nesse relacionamento, como é que a Sul América tem olhado dentro dessa jornada da experiência, seja ele do beneficiário, como também da experiência da própria estrutura do RH, que é ali o contato talvez direto de vocês. Maravilha, Edu. Primeiro, obrigada pelo convite. Imagina. Muito bom estar aqui com vocês. E ainda mais para falar de um tema que eu adoro, né? Que é o que a gente faz todo dia e a gente faz com muita paixão. E é muito bom falar disso. A gente tem, aqui na Sul América, a gente tem tentado olhar cada vez mais para o indivíduo que está do outro lado da mesa. E aí, primeiramente, né, a gente tem o corretor, as consultorias, que são quem trazem o negócio para nós. Então, tem necessidades específicas. E, em segundo momento, também o RH. Né? O RH, a relação com o RH tem mudado cada vez mais. A gente tem percebido como eles consomem dos conteúdos que a gente produz, como eles consomem da estrutura que a gente coloca à disposição deles e como eles têm essa necessidade de uma maior proximidade conosco, né? A gente também tem a área que cuida de todo o relacionamento com beneficiários e temos aí nos nossos canais digitais a nossa central, mas a Sul América está tentando olhar toda a cadeia, né, de todos os stakeholders que fazem parte desse processo, para que a gente tenha, assim, acesso e disponibilize atendimento para todos eles. E aí a gente percebe, a pandemia tirou um pouco isso da gente, né? A gente precisou recuar, ficar em casa, né? Perdemos um pouco perdemos bastante, né, desse contato presencial. E aí foi retomando, ainda com vários receios, várias perguntas sem respostas, que a gente não sabia como que ia ser essa retomada. Mas efetivamente ali 23 e muito forte em 24 a gente voltou. Eu brinco que a gente colocou o bloco na rua com tudo, né, para retomar essa proximidade. E a gente percebe que perdemos um pouco, né, nesse período que a gente ficou tão distante. Tem muito serviço digital que foi intensificado, que a gente disponibilizou, e isso é bom também, deu muito acesso, né? A gente deu muita velocidade, mas a área de relacionamento não sobrevive sem pessoas, né? Tem que ter isso aqui, tem que ter isso, gente com gente. Então, a gente está num ano que a gente parou mesmo para olhar para isso, né? Como que a gente se mantém mais próximo, o que a gente dá de mais acesso, né? Seja em nível de serviço, seja nesses contatos. Eu tenho um time aí no Brasil inteiro, de quase 300 pessoas que falam diretamente com RHs, né? Porque acaba que o time comercial fica muito mais dedicado aos corretores, às consultorias, apesar da gente também ter bastante contato, mas o meu time está totalmente voltado para os RHs, né? E a gente tenta não perder isso, porque é nesse contato que a gente descobre as necessidades. É um time fora da curva, viu, André? Deixa a parte, eu sou fã de aí carteirinha. Você não mexe comigo. Sou fã de carteirinha, viu, Ju? Que verdade. bom, que de bom. verdade, eu sou testemunha. A turma sabe que nos assiste aí, assim, eu sempre falo da Sul América de maneira com muito carinho especial. Ô Ju, André, eu vou pegar esse teu gancho só para passar aqui e já volto com você. Pegando um pouquinho desse gancho, ô Ju, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do que a André falou dessa relação. A gente teve uma questão de pandemia que deu uma desacelerada por uma questão óbvia e agora tem uma retomada. Uma das grandes questões que a gente observava como a Sul América era o fato de ter uma linha de produtos super robustos, mas ao mesmo tempo faltava algo mais ali, né? Tinha uma questão de trazer uma experiência talvez mais exclusiva. E eu acredito que esse seja de fato o principal motivo que você tenha vindo para a Sul América. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão, né? Um pouco dessa perspectiva sobre essa questão dessa experiência memorável.
Tá ótimo, Edu. Então, mais uma vez, né? Aproveitando aqui, muito obrigada pelo convite a vocês. Muito feliz de estar aqui. E assim como o André, uma honra para nós. Também aqui. Apaixonada pelo tema, falar de experiência do cliente, falar de como a gente traz esse tema a fundo dentro das companhias. Isso acaba cada vez mais, para quem é profissional da área, a gente fica feliz porque sabe que tem um cliente do outro lado também sendo olhado e sendo ouvido. Olhando um pouquinho desse passado da Sul-América e essa vinda minha, há um ano que eu estou na companhia com este desafio de fazer essa construção, dado até esses produtos que existem dentro da empresa, o que a minha vinda para cá veio a se somar para entregas de serviços e coordenar um pouco dessa gestão. A André, a gente brinca, a gente trabalha muito junto, porque a Andréia cuidando ali do RH e do contrato, e eu acabo complementa ficando, a outra. Olhando o CPF mesmo do cliente. Então, a grande intenção mesmo da criação do Sul-América Concierge, além de ter feito toda uma revitalização dos produtos, então os produtos acabaram sendo revistos, revisitados, olhando um pouco o que o mercado também desse mesmo segmento vem trabalhando. A partir disso, a gente traz aqui também, junto com serviços e através de uma conciergeria, um atendimento exclusivo. Então, quando a gente olha até mesmo o propósito do Sul-América Concierge, é realmente entregar uma experiência diferenciada em saúde para você. Cada vez mais olhando, não só as jornadas, mas como a voz do cliente me traz insumos para a gente acabar construindo dentro dos nossos processos uma melhoria para eles também. Então está sendo um desafio enorme, apaixonante, e quando você começa a colher resultados, você sabe que você está no caminho correto. Então a gente conversando, com essa, a gente faz agendas muito juntas, junto com o time todo ali da Andréia, e a gente percebe isso na própria fala, do próprio RH, e quando você começa a fazer parte da vida desse cliente, você começa a entender um pouco dessas relações que você vem construindo. Eu brinco com ela que eu não sei como era a minha vida antes dela. Depois que ela chegou. Então tem um momento antes da Juliana e um momento depois da Juliana. Porque esse cliente, a gente atendia de forma muito pela nossa sensibilidade, Tinha uma necessidade específica, e aí a gente está falando do público executivo, tinha uma necessidade específica e tal, e aí o meu time, obviamente, a gente não deixava de atender. Mas tinha tantos outros que talvez não fosse o nosso contato ali do dia a dia, que tem também demandas específicas, e hoje a Ju abraça, carrega no colo mesmo esse público, faz um atendimento totalmente diferenciado, e eu percebo o reflexo imediato na minha relação também, na minha atuação também. É um decisor que assina o contrato, que tem um olhar, uma preocupação do benefício não ser só voltado para ele, que será que o meu beneficiário final também está tendo um tratamento adequado? Eles trazem muito isso, Ju? Tem uma Juliana, mas e quem não tem? Como é que é esse atendimento? Aí ela fala, mas aí tem o time da Andréia. E a gente faz essa complementação. Pegando esse gancho, vamos lá. Você fala, tem o antes e o depois da Ju. Isso é legal, né, Ju? Tá chique esse negócio. Hoje eu como é conciergeria. Que chique. A gente trouxe, Silvia, porque adorei a palavra. Olha. A gente acaba abarcando dentro da conciergeria, não é só o atendimento, mas os serviços que são agregados ao atendimento. Quais são as responsabilidades deste atendimento e o que eu deixo à disposição do meu cliente, e que essa conciergeria tem a relação de entregar para ele. Me conta um ponto. Além de um atendimento 24/7, por exemplo, a gente tem dentro desses produtos que tem o Sul-América Concierge, eu tenho a minha assistência internacional, o meu seguro internacional. A conciergeria acaba disponibilizando a pólice. Eu faço agendamento de exames e consulta, disponibilizo ou indico os profissionais para cada tipo de cliente. E por isso que conhecer e personalizar, eu acabo conhecendo a Silvia, eu sei como que é a Silvia, eu busco qual é o melhor médico para a Silvia. Perfeito. Essa relação. Eu vou pegar esse ponto, aí já vou voltar com você, mas eu quero fazer um gancho com você, Andréia. Quando eu brinquei ali que tem o antes e depois da Ju,
agora com a chegada de uma diretoria dedicada para isso, a Sul América, ela via de regra, ela já tem por um padrão essa excelência, né? Ela é conhecida como um produto premium, exclusivo. Quando a gente fala para os nossos próprios clientes, a gente trabalha com todo o mercado, mas quando a gente fala de uma Sul América, as pessoas brilham os olhos, falam, uau, é meu sonho de consumo. Isso que nós não tínhamos nem a Ju antes, né? Era uma versão sem a Ju, agora com a Ju a gente tem o supra-sumo. Na sua visão, enquanto essa executiva que está lidando com grandes corporações, quais são os desafios, primeiro para a gente tangibilizar toda essa solução que a Ju está criando, né? Como que está sendo esse desafio para que você possa levar para o mercado todos esses diferenciais que ela está colocando? Como que tem sido isso para vocês? Para que de fato o cliente ele possa experimentar esse algo memorável, né? Eu tenho uma preocupação com a velocidade com que a gente está crescendo, né? Se você olhar a Sul América de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, quando eu voltei para a Sul América, que eu falo que Sul América, essa jovem senhora, esse ano faz 130 anos, né? A gente está comemorando aí já, desde que o ano virou, os 130 anos da companhia, mas eu fui Sul América muitos anos atrás, comecei a minha carreira na Sul América, e aí desde que eu voltei, isso já fazem 7 anos, eu vejo uma companhia realmente cada ano numa crescente e muito mais forte agora, e principalmente depois da chegada da Redditor. Então, como que a gente mantém esse grau de excelência com esse volume, né? Com o volume de contas novas que entram, o mercado muito carente, porque você vê o número de operadoras reduziram, então hoje não tem mais aquele leque enorme de opções. Você vai lembrar no passado, acho que você montava um painel de mercado, era um painel enorme, hoje você escolhe ali 3, 4 mais parecidas, né? E aí você muda, tem que fazer por padrão, né? De serviço e de atendimento. Então, esse crescimento é uma coisa que nos preocupa e que a gente tenta, e toda a nossa energia está voltada para isso, para que a gente não perca o padrão de excelência engolido pelo crescimento, né? Que ele vem numa velocidade, então, como que esse acesso que você fala aí, que você tem ao meu time, desde o meu consultor, meu gerente, superintendente, o acesso que tem a equipe da Juliana, como que a gente não perde isso com volume, né? Como a gente está nessa crescente, 2025 vai ser de novo um belo ano aí pra gente, né? A gente tem uma expectativa muito grande, a Sul América continua em expansão de praças, né? Em expansão de rede credenciada, expansão de negócios. Então, é esse o cuidado que a gente tem, de como não perder esse vínculo com as pessoas, porque a gente lida com pessoas, no final do dia você está falando, né, com outro interlocutor, com outro executivo do outro lado, que também está preocupado com o público dele, né, de como esses serviços, os acessos vão chegar para o público dele. Como eu disse, né, o digital está aí para ajudar. A gente tem um aplicativo que a gente super se orgulha, que tem uma série de serviços ali disponíveis. Super mas intuitivo. Tem o WhatsApp, né, com atendimento ali, inteligência artificial, mas você também tem um transbordo para o atendimento humano. Então, a gente, dependente do nível de plano, você tem acesso a falar com um funcionário da Sul América, né? Você fala, a nossa central é própria, então você fala diretamente com o funcionário da Sul América. Como garantir que isso perdure com esse crescimento todo, essa velocidade em que estamos, né? Acho que esse talvez seja um dos maiores desafios das grandes empresas. Eu vou pegar essa sua palavra, André, você falou em velocidade e eu vou trazer uma outra palavrinha para você, Ju. Nesse cenário que a Andrea conta e descreve aí o mercado, como é que você vê a questão de velocidade e personalização dentro desse conceito agora para essa nova diretoria e o quanto isso tem, e vocês vão medir isso em termos de impacto real para o colaborador na ponta, né? Como que tem sido isso para você? Você sabe que eu acabo trazendo até, Edu, eu falo que a minha cartilha ela acaba regendo com 8 P's. Uau! Então, assim, eu acabo trazendo muito 8 P's para dentro da área. A versão Master Porter da Ju. Na realidade, ao longo da carreira, ela foi acrescendo P's na minha vida. Né? Então, eu falo que o primeiro é propósito. Perfeito. Né? Você tem que ter um propósito. Então, qual é o nosso propósito? Depois eu preciso ter a pessoa certa no lugar certo. Porque se eu não tiver a pessoa que goste de pessoa, para este tipo de atendimento, ou para todos os outros, mas enfim, eu não vou conseguir. E eu até brinco muito, eu falo assim, tudo bem se você não gosta de lidar com pessoas, vamos fazer outra coisa. Mas para você fazer este trabalho, você precisa gostar de pessoas. Tem que ser um apaixonado por isso. Exatamente. Eu falo que é prestar atenção, né? Então, saber ouvir, saber dar a escuta ao cliente, acho que isso também acaba sendo
importante. Preservar o accountability, né? Assim, você ter na equipe, ter esse sentimento de dono para entregar. Né? Como que eu acabo trabalhando com as pessoas se eu acabo não tendo, né, essa visão de sentimento de dono e responsável pelo resultado? Acabo falando muito das práticas de atendimento, e aí, gente, eu posso ficar aqui horas falando sobre pode ser tema para o próximo podcast, pronto. E vou falar 6, né, as outras 2, estou aqui tentando lembrar, mas assim, a 6ª, a paixão pela experiência do cliente. Acho que isso tem que sempre trocar as minhas lentes, ir além daquilo que eu faço, provocar muitas pessoas a serem inconformadas. A gente trabalha muito regulado, né? O nosso trabalho é muito regulado e às vezes as pessoas acabam se acostumando com aquele roteiro. Me acostumo a falar o que rege o contrato, exato. Como que eu acabo provocando, e aí é treinamento para provocar nas pessoas um pouco desse inconformismo. Mas que bacana, Ju. Você sabe que assim, a gente aqui na CBN Assistiva sabe bem disso, a gente tem um conceito muito forte dessa experiência do cliente. A gente acaba se posicionando como uma corretora e uma consultoria mais no modelo boutique, e a gente, em todos os detalhes que vocês forem ver, a gente tenta criar algo muito exclusivo. Né? A Silvia, obviamente, como psicóloga, ela também, além da vivência aqui com a gente, ela tem a escuta do outro lado, dentro de consultório, além dos nossos clientes, que a gente acaba levando isso. Silvinha, para você, dentro desse cenário, né, dentro dessa escuta ativa, eu acho que é um dos grandes pilares que a gente tem que ficar atento, né? Sim. E eu percebo que cada vez mais, apesar de ser falado muito, nós estamos com dificuldade de ouvir. A pessoa fala claramente, a outra pessoa não escuta. Na verdade, eu acho que a rapidez da vida, a gente escuta metade. Assim, você já pressupõe o que a pessoa vai falar, você já está dando o resultado, já está respondendo, e a pessoa não concluiu. A gente tem trabalhado muito da escuta ativa, entenda o fato, o que realmente a pessoa está te pedindo. Vai até o final, faça perguntas. Né? Porque você já está interpretando sem a pessoa concluir. E em todas as áreas. Aqui a gente está falando de atendimento ao cliente, mas até na mesa, né? A gente senta para conversar com as pessoas, a gente interrompe o tempo todo, a gente já conclui, a gente já fala em cima da fala da outra pessoa. Nós estamos com dificuldade de escutar. Né? A pressa, acho que é o dedinho do celular, né? A pressa, eu brinco com os jovens no WhatsApp, né? Você pergunta assim, está confirmada a sessão amanhã? SS. Eu perguntei um dia o que era o SS, porque eu não sabia. Sim, isso, né? Então eu vou atrasar 10 minutinhos, BLZ, né? Você não conclui mais, você não faz mais sentenças completas. OBG. Então, OBG, ótimo. Então, quando não é o joinha, que fica mais fácil ainda, né? Quando é em português ainda ajuda, quando é a sigla em inglês, aí o pessoal ainda vai... Começa o WhatsApp, vai colocando. Então, assim, realmente, eu acho que é um diferencial as empresas que têm essa preocupação, deixa eu te ouvir. Deixa eu entender a sua necessidade, como você brincou de CPF, né? E nós falamos aqui no outro, de chamar pelo nome, entender a individualidade da pessoa. Eu acredito muito que isso seja possível, nós colocamos isso em prática na CBN, porque hoje a questão da rapidez, da quantidade de pessoas, você até pede, porque o problema que você vai ter que resolver por não entender a necessidade, ele é muito pior, ele é muito maior. Então, se você para e atende com exclusividade, se você entende a necessidade, você tem um resultado de excelência, efetivo, e você otimiza o tempo. Vou pegar um gancho do que você está falando, e aí, Ju, tá aí para você. Esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar de maneira geral. Né? Ao mesmo tempo ter uma escuta ativa para saber o que de fato gera impacto na vida seja de uma empresa, de uma pessoa. A gente trazendo aqui para o conceito de um concierge, onde a gente está buscando um público médio, superior, né, para um nível mais executivo. Né? Você tem que ter uma escuta para ver se de fato aquilo gera uma experiência para ele. Porque nem toda experiência ela vai ser boa. Eu acho que isso aqui é legal.
Eu, por exemplo, sou um apaixonado por vinho, a turma brinca que eu sou wine lovers, né? Outro dia eu recebi um negócio de uma outra tipo de vinho e falei, isso aqui não tem nada a ver comigo, ou seja, não é a customização para mim. Então eu entendo que isso aqui é um grande desafio que as corporações vão enfrentar daqui para frente, porque às vezes vira um pouco de um modismo. A gente precisa porque precisa criar uma experiência, porque a Disney fez algo extraordinário e a gente precisa criar aqui. E que eu entendo que na Sul-América, acho que vocês entraram de uma forma muito cirúrgica e conseguiram fazer uma ruptura, né, de implantar mesmo algo muito estratégico. Mas dentro desse cenário, tá, quais são, na sua opinião, os desafios e olhando uma perspectiva de futuro? Como é que você vê essas mudanças até para ter essa escuta ativa? Como é que vocês estão monitorando esse processo para cada vez mais ter algo mais customizado e personalizado para o público sul-américa? Acho que um pouco, Edu, do que a gente veio trabalhando nesse um ano para colocar o carro para... Na realidade, a gente trocou o pneu do carro andando. Né? Mais ou menos isso. E hoje a gente nasce grande, a gente já nasce com 125 quase mil clientes, né, dentro do Sul-América Concierge, que é um orgulho muito grande saber que a gente está olhando já para uma população né, deste tamanho. A gente criou, né, algumas esteiras, algumas barreiras, alguns processos, indicadores que eu começo a olhar para esse cliente de uma forma diferente, mas assim, a gente tem um caminho longo ainda para falar assim, olha, agora eu estou super confortável. Não, né? Assim, a gente saiu para o mercado no dia 16 de setembro, que a gente colocou como a semana do cliente, então dia 15 foi no domingo, dia 16 a gente amanheceu com o Sul-América Concierge na rua e levando né, para os RHs, e a gente começando a falar mais do tema internamente e para fora. E a gente está, há 4 meses, indo para 5 meses, com esse total de clientes e olhando o desafio agora para 2025, como o André disse, o crescimento da carteira, né, a gente precisa não perder a essência, a gente vem trabalhando com um olhar de treinamento para todo essas pessoas que trabalham e que atendem diretamente e indiretamente, como que eu indiretamente eu sei que eu que a minha função dentro da empresa acaba impactando esse cliente de alguma maneira, mesmo eu não falando com ele, mas o que eu faço impacta nessa experiência. Perfeito. E também o quanto que eu olho para a inovação, olhando... como que eu sei que o Eduardo gosta de vinho? Eu preciso ter dentro do meu sistema alguma informação que fala que o Eduardo gosta de vinho. Perfeito. Então a gente vai buscar, junto com o time de tecnologia também, a gente começar a olhar, traçar mesmo o perfil e olhar para esse cliente. E cada vez mais, não só olhando, né? A gente tem as pessoas que cuidam desse tema assistencial, sabendo né, o que o cliente tem no seu perfil, mais na anamnese do cliente, mas como que eu agrego também com informações que complementam toda a parte de saúde com uma parte mais relacional. A Silvia falou de escuta, não queria perder a oportunidade de falar uma coisa que a gente fez, porque pesquisa tem de todo tipo, e acho que até o frentista do posto de gasolina, que eu ponho a gasolina, ele me pede para avaliar o serviço dele no final, né? É isso, exatamente. Então, a gente fez uma coisa um pouco diferente no ano passado. A gente tem NPS do beneficiário que avalia a todos os serviços, numa autorização de cirurgia, num reembolso, num contato central de atendimento, isso já tem, e muita gente pratica isso. Mas a gente fez uma pesquisa diferente com os RHs, contratamos uma consultoria, então não foi a Sul-América indo diretamente fazer. A gente ouviu mais de 200 RHs, eram grupos pequenos, uma mesa tipo essa nossa aqui, e aí a consultoria trazia para a mesa situações diversas das operadoras para escutar quais eram as nossas fragilidades, as nossas fortalezas, se na opinião daquele RH tem alguma empresa que fazia aquela prática melhor, o que a Sul-América poderia fazer para melhorar. E foram dias intensos, né? Fizemos também algumas entrevistas individuais com grandes executivos, porque uma coisa é a percepção do RH, que é o gestor ali, que está no dia a dia, outra coisa é um executivo que está um pouco mais distante daquele dia a dia, e aí foram entrevistas mais personalizadas, e aí desse material todo muito bacana, saiu muito legal. Saiu um conteúdo que a gente parou para prestar atenção, porque assim, não adianta, se você perguntar, você tem que estar pronto para ouvir, e saíram críticas importantes ao nosso processo.
Mas a gente colheu material suficiente para a gente olhar, rever nossa jornada, rever questões de prazo, né? Com toda essa correria que a gente está aqui comentando, o cliente ainda sente a dor do prazo de resposta. E a gente lida com a saúde das pessoas, né? Então, uma coisa é aquela cirurgia que a gente sabe que pode esperar, que não está causando nenhuma dor, nenhum grande desconforto. Outra coisa é quem está num processo já desgastado, que precisa ali de um tratamento. E a gente hoje está atuando, né? Conseguimos aí ao longo de 24 implementar melhorias com base nesse conteúdo que a gente escutou do cliente. E tem outras endereçadas ao longo de 25 que não eram coisas que se resolvem no curtíssimo prazo. E aí eu falei, bom, eu preciso chamar esses profissionais de volta aqui para a gente contar o que a gente fez, para falar que eles foram ouvidos. Olha, né? Que interessante. Agora, em janeiro, a gente reuniu a primeira equipe, né, o primeiro grupo, né, foram cerca de 50 clientes, e a gente fez uma retrospectiva, assim, um overview de tudo que a gente fez, que de alguma forma melhora a jornada dele como gestor de RH, do usuário, que é o colaborador dele, né? Seja dentro dos nossos níveis de serviço, a gente falou lá do concierge, e é interessante que você vê os rostos assim, como tem aquele olhar de surpresa, a gente de fato precisava contar. Isso também, Sim, né? muito. O pessoal fala muito de rede, aí fica aquela coisa, porque o prestador A deixou de atender, aquela sensação de que a rede diminuiu. A gente foi mostrar, a gente cresceu mais de 600 prestadores na rede em meses, assim, né? Algumas praças que a gente não entrava, que a gente não tinha nenhuma presença, que a gente não comercializava, e quantos produtos a gente lançou para poder realmente aumentar a nossa penetração nesses lugares. E aí a principal resposta vocês foram ouvidos. Né? Vocês estão sendo ouvidos. Lindo. Porque essa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, né? Que foi feita assim num focus group, um grande focus group de discussão, e a gente juntou. E engraçado que, embora tenham sido de grupos diversos, em regiões diversas, as principais dores eram as mesmas. E aí a gente reconheceu e fez um processo aí de transformação. E que lindo dar esse retorno, porque quantas vezes nós somos chamados, né, para uma pesquisa e você não sabe o que acontece. O que aconteceu, né? O quanto gera um respeito, né? Até uma admiração pela empresa de falar, olha, né, foi levado em consideração. E os planos estão aqui, né? Sim. Alguns já com resultados e outros endereçados. Eu achei espetacular. Se me permitisse, bem rapidinho, desculpa, Andréa. Quando você coloca essa jornada que vocês percorreram, uma das coisas que eu analiso assim pelo mercado, a gente tem um mercado mais nichado para alta renda, né, e a Sul América a gente sabia que tinha ali um gapzinho com relação a isso. Né? E quando você fala de um crescimento, como você está comentando, eu acredito que agora, nesse formato e por essas entrevistas que vocês fizeram, como que vocês enxergam esse novo mercado, né? Esse nicho que talvez tinha um gap, porque eu falo por experiência própria, tá? A gente tinha alguns clientes que acabavam colocando, puxa, mas eu tenho produto X, porque lá eu tenho isso como uma característica de uma perfumaria e personalizada, e agora com a Sul América a gente percebe que a gente já não tem mais esse gap. Existe agora essa abertura, né? Então, também eu acho que vai de encontro com o que você falou, e aí você acabou respondendo parte disso pra gente, André, que você acabou falando sobre essa experiência, porque a minha dúvida no final do dia, eu acho que de quem está nos assistindo também, como é que tem sido feita essa conexão? E você foi muito cirúrgico na tua resposta, né? Eu acredito que agora, daqui para frente, o que vocês enxergam como esse novo desafio? Né? Vocês chegaram num patamar, escutaram, organizaram, agora qual que é o dia seguinte? Como que vocês estão enxergando esse desafio para frente? Quer falar? O dia seguinte tem bastante coisa ainda, né? Acho que a gente, como a Andrea trouxe, eu já estava na Sul América quando teve essa pesquisa, foi ótimo, a gente fica... dói, né? Quando você ouve aquela velha história. Dúvida. São pessoas falando do teu filho, né? Aquela história, mas vamos ouvir, porque a gente tem que realmente melhorar. E essas ações que foram endereçadas e para diversas áreas da companhia, né? Assim, bem como que a Andrea colocou, não foi só para uma área, né? Um problema, não. Pontual. O quanto que a gente começa a crescer e a endereçar esses temas para dentro da companhia, e quando você segmenta, né, e você começa a olhar, né, a alta renda, poxa, mas eu consigo, se eu faço uma melhoria aqui em cima, eu desdobro para as demais, e eu começo a levar uma experiência também diferente para as outras áreas. Então, quando eu olho a empresa como um todo, eu começo a ter níveis, nessas camadas de melhoria que vai atingindo todos os produtos.
E isso você tem uma empresa cada vez mais concisa naquilo que nos dá a responsabilidade de cuidar da saúde do outro. Né? E isso fortalece. Deixa eu te pedir uma gentileza aqui. Quem está nos assistindo tem gente de RH, tem o próprio beneficiário. Mas ele está assim mesmo, o que é esse benefício de concierge? Se pudesse falar para aquela câmera, tenta dar uma traduzida assim, gente, o que é essa experiência de fato? Para tangibilizar um pouco mais para quem está nos assistindo. Então, vou aproveitar aqui, vou fazer a publi brincadeira. Boa. Mas o Sul América Concierge, ele consiste em 3 produtos, né? O produto de entrada, que é o Especial Mais, o Executivo e o Prestige. Dentro das carteiras PME+, né? Então acima de 30 vidas, é no empresarial pré-pagamento, por enquanto. A gente está precificando para o pós-pagamento. Já tem spoiler aí, ó. E a gente, como eu falei, né? A gente revitalizou, né? O time de produtos olhou para esses produtos, revitalizou com o que tem, né? Com o bench de mercado, trazendo alguns, né, diferenciais. Então a gente, posso falar? Claro, fica à vontade, a ideia é essa mesmo. A gente traz mesmo dentro de cobertura de vacinas, por exemplo, né? Não somente o que tem no calendário do Ministério da Saúde, mas nós trouxemos coberturas de vacinas extra-calendário. Então, quando a gente olha o Prestige, por exemplo, eu estou com uma cobertura de herpes zoster, né, que é uma vacina que hoje ela está sendo super recomendada, né, para acima de 50 anos, mas também uma vacina de alto custo. Sem dúvida. E a gente colocou dentro do produto do Prestige. Então, o que a gente olhou, né, em termos de mercado? Então, revitalizamos os produtos existentes e nós trouxemos a conciergeria, que acaba trazendo, não somente através da nossa central de relacionamento concierge, que é uma célula exclusiva de atendimento, com a equipe mais sênior dentro da companhia, não somente por voz, mas também pelo WhatsApp. Né? Se vocês entrarem no nosso front do app, também mudou, assim como a Andrea trouxe. A gente faz muita coisa pelo app, então já dentro do app tem o atendimento concierge, que ele desdobra para o atendimento voz e o WhatsApp. E também trazemos o serviço de agendamento, de indicação de médico, a nossa central de vagas também, que faz transferência interhospitalar para esses pacientes, também preparadas não somente para levar esse cliente nosso para, né, hospitais de referência premium, mas também como que eu acabo acolhendo a família, principalmente nesse momento de transferência. E dentro dessa conciergeria nós temos o concierge exclusivo, que fica realmente para alto, né, para o alto board ali da companhia, que fica um concierge para chamar de seu, que faz o atendimento, e você sabe que você sempre vai falar com a Juliana, né? A Juliana sempre vai ser a sua assistente dentro da Sul América para cuidar dos seus assuntos de saúde. Que existe o antes e depois de Juliana. Imagina, Andréia, que sabe por quê? Legal isso, porque às vezes a gente está falando aqui, está tão no nosso dia a dia, e tem muita gente do outro lado que não tem a dimensão disso que você falou. Por exemplo, uma vacina como essa, além do custo, tem o cuidado, né? Seja para marcar depois uma viagem, com uma cobertura que também ficou maior, ou seja, você tem uma série de adereços aí, né, que você acabou colocando. Eu acho que isso aí, para quem está nos assistindo, é espetacular. A gente está chegando já ao final do nosso programa. Estamos chegando ao final, mas aqui a gente vai ter outros, se Deus quiser. E a gente tem um padrão, André e Ju, sempre no final do nosso programa, do nosso episódio, eu sempre peço para os nossos convidados trazer um conselho, né? Seja ele dentro do tema, que obviamente é o que a gente espera, mas pode ficar à vontade. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para alguém. Então, por exemplo, vou começar com você, Andréia. Se olhasse para aquela câmera e fosse para um RH, enfim, qual a mensagem que você deixaria para que ela de fato tenha essa experiência memorável? Né? O que você, enquanto Sul América, tem para dizer para essa pessoa? Eu vou usar um pouco as palavras da Silvia aqui, que eu me conectei muito com ela quando ela falou isso. Eu acredito muito numa coisa, que é escutar as pessoas, né? Escutar... A gente falou aqui da escuta do cliente, eu falei de uma experiência de uma pesquisa que nós fizemos, mas não é só o cliente, né? Eu tenho um time grande, então a gente para escutar as pessoas.
o que é que a equipe fala, que está lá no dia a dia, que dificuldades que eles têm, o que é que eles percebem, né, do cliente do outro lado. Escute com quem trabalha com você, escute a sua liderança, escute as pessoas, né? E a gente lida, né, com uma empresa de serviços que lida com muitas pessoas. E falando de saúde, tem um ser humano do outro lado, né? Como eu disse, com uma dor, com uma preocupação, com um filho, muitas vezes. A gente precisa escutar, né? Acho que aí está o pulo do gato, com a escuta ativa, com o que o cliente fala, né, com o que o seu time fala, com quem te cerca. Né? Até o feedback de casa também está valendo. Meu marido esses dias, como é que está a agenda de viagem? Eu falei, esse ano tem várias viagens. Tudo é um feedback, mas assim, escuta quem está perto de você, porque tem muito valor. Né? Nessas mensagens tem muito valor e você pode transformar a vida das pessoas. Que bacana. Que lindo. Rico, muito bom, parabéns. Isso aí. Obrigada, muito gente. Bom. E você, Ju, qual é a mensagem que você deixa aqui para os nossos telespectadores? Muito bom, acho que vou pegar um gancho aqui que a Andrea trouxe e vou finalizar com uma frase da Maya Angelou, que me acompanha há muitos anos na minha carreira, que ela diz, né, as pessoas não podem exatamente lembrar do que você fez ou do que você disse, mas elas sempre lembrarão do que você as fez sentir. Uau! Então, acho que isso o quanto que a gente participa, né, internamente na companhia, acho que bem a Andrea colocou muito bem isso, o quanto que a gente faz parte da vida das pessoas. Uhum. E cuidando da saúde, a gente faz parte dos momentos mais difíceis das pessoas. Uhum. Né, e o quanto que essas pessoas nos deixam cuidar delas. Verdade. Né, então, quando a gente para pensar um pouco disso, independente, né, é óbvio que a gente quer todo mundo dentro da Sul-América, que a gente quer prover isso, né, às pessoas. Mas quando você faz, né, você faz com que ela sinta, né, essa pessoa ela lembra de você pro resto da vida, independente de onde ela estiver. Então acho que isso acaba sendo uma marca muito positiva que você deixa nas pessoas. Parabéns, Jo, aí sim. Falo que essa é a vida com propósito, né, de realmente impactar as vidas das pessoas. E sim, e difíceis e alegre. Né? São momentos alegres também, a chegada de um filho, vocês estão ali presentes, né? Numa dor que foi embora, né? E trouxe um alívio. Então, que área linda de se trabalhar, né? Sim. Exato. Muito bom. Você quer encerrar o programa hoje, Silvia? Fazer diferente aqui hoje. Você fez muito bem, Edu. Bom, te substituir é um desafio. Você quer ou não quer? Obrigada. Então tá bom. Brincadeiras à parte, fica à vontade com você, gente. Muito obrigado, Ju, pela tua presença. André, a mesma coisa, foi um privilégio. Espero que seja o primeiro de muitos. Conta a gente com a está gente. com um desafio aí de fazer vários conteúdos bacanas, então, sem dúvida, vamos contar com vocês sim. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Pessoal, gente. muito obrigado mais uma vez por toda a audiência de vocês. Agradeço aqui a cada uma das nossas convidadas. E, gente, não deixem de compartilhar, curtir o nosso conteúdo. E, ó, bora voar, gente! Até a próxima!